Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Josué 24, 14 e 15. Vamos colocar de pé. Quero convidar você, nós lemos sozinhos, no começo, pedimos que acompanhassem silenciosamente, mas nesse momento nós vamos repetir estes dois versículos. Quero convidar você a fazermos juntos a leitura destes dois versículos. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos, Josué 24, 14 e 15. Vamos ler. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos repetir esse finalzinho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Convido as crianças a virem à frente. Vamos orar pelos pequeninos, também para nossas vidas. Vamos curvar nossa fronte. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite tão maravilhosa, na qual podemos nos reunir como teu povo para adorar e bendizer o teu nome. Poderemos estar participando da ceia conforme a tua vontade. E nesse momento, ó Deus, depois de adorarmos o teu nome, que o Senhor possa falar aos nossos corações a partir do meu próprio coração. Tu possas ter misericórdia das nossas vidas e famílias. Tu queres e tu desejas que possamos estar servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Assim como Josué convocou o povo do Senhor para deitar fora, para jogar, se desfazer dos deuses criados pelos homens e adorar unicamente ao Senhor. Nos ajuda a sermos também exemplo de adoração para estes pequeninos, para que eles possam aprender a adoração conforme a tua palavra nos ensina. Que eles possam ver esta prática nas nossas vidas, no nosso falar, no nosso agir. Não só aqui dentro do templo, mas também fora, quando te adoramos, vivendo o teu evangelho. Nós clamamos isto com o perdão dos nossos pecados. No nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Que bom podermos adorar ao Senhor. Que coisa boa desejarmos que a nossa família possa, de fato, servir ao Senhor de todo o nosso coração. E isso não é fácil, não foi fácil na época de Josué, e não tem sido fácil nos nossos dias. Nós cantamos aqui dois louvores que trazem a lembrança das palavras de Josué. Como dissemos, na nova versão internacional, NVI, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós cantamos, eu e a minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti e o nosso futuro para Te servir. É bonito cantado. É bonito cantado. Nós cantamos também, eu e minha casa serviremos ao Senhor em outros momentos. Haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é só da época lá do presbítero Álvaro, Denilson, Ricardo,
Neemias, eu e um bocado de gente aqui que já cantou esse cântico. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito ensinado muitas vezes no departamento infantil. E casa traz justamente a ideia, não propriamente das paredes, mas o cântico, e quando a versão atualizada, ela traz essas palavras de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando das paredes, muito embora você possa ter uma casa que você usa e deve usar para o louvor da glória de Deus. Mas ele está se referindo à família, que a família precisa tomar uma decisão e a partir do seu próprio coração, ele toma esta decisão de servir ao Senhor. Nós temos trabalhado aí ao longo desses domingos pensando no desafio de termos uma família blindada, protegida. E a menos que você ganhe de presente, mas um carro blindado, ele é muito caro. Um carro blindado não sai nada barato. Também blindar a família contra os dados inflamados do maligno custa caro para as nossas vidas. E Deus quer que nós valorizemos isto. Hoje nós queremos pensar sobre a questão da espiritualidade. Como é que nós podemos pensar numa espiritualidade que pode nos ajudar a blindar a nossa família, a proteger a nossa família? Domingo passado, o pastor Joás tratou sobre a questão da tecnologia. Vale a pena você dar uma olhada, está lá no site, no IPE Comunica, está no site da igreja. Quem sabe, deixa um capítulozinho de novela de lado e gasta um tempo de 40 minutos, 50 minutos para ouvir a palavra de Deus e pensar quantos problemas temos na área de tecnologia. Mas quantos problemas nós temos também na área da espiritualidade? Espiritualidade no dicionário da língua portuguesa de Aurélio é colocado como um substantivo feminino, a qualidade ou caráter daquilo que é espiritual. E na religião, particularmente, a doutrina do progresso metódico da vida espiritual. Vamos trocar tudo isso e pensar, espiritualidade é vida espiritual. Só que espiritualidade, como às vezes algumas pessoas colocavam, e diziam assim, eu sou espiritualizável. De repente você vai encontrar alguém que vai se colocar desta forma. E uma vez, há anos, conversando com uma pessoa, a pessoa disse, eu sou espiritualizável. E como a expressão estava começando a tomar uma certa força, e na hora eu não tinha ainda lido algo sobre, eu disse, eu imaginava que poderia ser, eu disse, espiritualizável você quer dizer que eu estou aberto a qualquer influência espiritual. Estou aberto a qualquer influência espiritual. Naturalmente que espiritualidade não está ligada só à questão da vida cristã. Mas nós não temos como não pensar sobre espiritualidade. A Bíblia diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não somos só carne e osso, nós somos também uma parte imaterial. Alguns dizendo alma e espírito, outros então apenas afirmando alma e por aí vai. Mas nós não temos só uma parte material de constituição. E há uma outra questão que também envolve aqui. É o uso distorcido, doentio e maléfico de outros livros e também da Bíblia, que podem atrapalhar a nossa espiritualidade. Quando a Bíblia não é como palavra de Deus, palavra inspirada, quando ela não é o centro das nossas vidas, e quando ela não é, nós vamos nos deparar com várias outras propostas, e depois nós não sabemos mais o que ou quem está guiando as nossas vidas. Ou mesmo quando nós temos a Bíblia, nós afirmamos que ela é a palavra de Deus, mas nós deixamos que outros escritos possam também coordenar e direcionar as nossas vidas. E nós não trazemos esses escritos para serem submetidos à prova daquilo que a palavra de Deus fala. Recentemente você deve ter visto aí um problema que tivemos em notícia, que foi sobre um pastor em Timbaúba que matou outro
por discussão sobre a Bíblia. Então, eu não quero discutir Bíblia com o pastor Luizinho, nem com o pastor Xandó, nem com o pastor Ronaldo aqui. Não quero discutir Bíblia, porque eu não sei, vai que eles têm uma reação aí, vai que eles estão armados além da Bíblia. E arma é coisa muito perigosa. Eu fui acordado anos atrás, uma das filhas me acordou, eu estava de férias na praia com família, tão tranquilo, estava já relaxando tanto, e aí era depois do almoço, depois de um banho de mar, aquela moleza toda, e deitei, comecei a dormir, de repente, não deu tempo nem de ter o pesadelo foi real. A filha acordou e disse, papai, acorde, a polícia está na frente da casa. Eu acordei desesperado, disse, polícia? Ela disse, e é voinho que está lá, tem uns 5 policiais com ele. Eu dei um pulo da cama, corri lá, e quando eu corri, aí foi que eu tomei conhecimento que os policiais estavam revistando o carro, era um carro da instituição, e o policial perguntou, o senhor tem arma? Ele disse, tenho. Ele disse, onde está a arma? Ele disse, no carro. Ele disse, onde? Ele disse, na mala. Ele disse, abra a mala. 5 policiais fortemente armados, e ele abriu. Quando ele abriu a mala, ele pegou a Bíblia e disse, pronto, essa aqui é a minha arma. Aí um policial olhou para ele e disse, graças a Deus, que essa eu também creio nela, eu tenho essa arma também, a Bíblia. E eu lá de calção, pelo meio da rua, desesperado, disse, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? 5 policiais, cada lapa de fuzil, eles estavam atrás de um carro que era exatamente da mesma marca, da mesma cor, e que estava fazendo assaltos numa determinada região, ali da praia, terrível. Mas veja, um pastor tirar a vida de outro, por discussão sobre a Bíblia. Que vida espiritual é essa? Que vida espiritual nós levamos? Ouvimos um testemunho, passamos por lutas, por problemas, por dificuldades, enfrentamos tantas lutas como família. Como nós reagimos, como nós vivemos, o que é que nós fazemos, a partir do que fazemos e como fazemos. Como é que nós vamos agir? E como nós precisamos ter a palavra de Deus centrada no nosso coração. Quem era Josué? Quem era Josué? Porque a declaração, como eu disse, é muito bonito a gente dizer, eu e minha casa serviremos a Deus. E Josué passou por momentos dificílimos, difíceis. Pense quem era Josué. Ele é citado 27 vezes no Pentateuco. A primeira vez que ele é citado está lá em Êxodo 17, você pode depois ler com calma, numa batalha contra os povos amalequitas. Josué conduziu Israel à vitória enquanto Moisés ficava no monte. E Moisés estendia as mãos, o povo era vitorioso, enquanto as mãos estavam suspensas. Quando a mão dele começava a pesar o braço, e já de uma certa idade começava a cair, o povo de Israel começava então a fracassar. E então sustentaram as mãos de Moisés, e Josué estava lá no campo de batalha, lutando, liderando o povo de Israel. Até que então os homens sustentam as mãos de Moisés. Deus abençoa o povo, abençoa o exército sai vitorioso, debaixo do comando ali de Josué. Ele foi chamado de servidor de Moisés, Josué. Ele subiu ao monte com Moisés. E quando Moisés desceu, foi Josué quem disse, Moisés, eu estou ouvindo alarido, barulho do povo. Barulho estranho. Ele alertou sobre os gritos no arraial. Era a festa do povo de Israel que estava se bandeando para a idolatria, os bezerros de ouro. Josué manteve-se distante do povo. Estava lá no monte, ainda que talvez não estivesse lado a lado com Moisés, mas estava aguardando o líder de Deus. Ele não estava no meio da idolatria. Josué não estava no meio, envolvido com a idolatria. Ele e Caleb, os dois, foram enviados por Moisés para espionarem a terra de Canaã, que fora prometida pelo próprio Deus. Eles foram os dois únicos, Josué e Caleb. De 12 espias, eles foram os dois únicos que mantiveram a fé, a fidelidade, a confiança de que o Deus que havia prometido aquela terra não interessava quais eram os povos daquela terra.
Mas eles tomariam posse da terra por mandado do Senhor. Eles foram fiéis e Josué foi fiel. Josué não descreu, não obstante as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, inclusive os Enaquins, um dos povos de gigantes. Não, isso não amedrontou Josué. Josué sabia o Deus a quem ele servia. E muitas vezes, como família, nós podemos correr o risco de nos amedrontarmos. Nos acovardarmos diante dos gigantes que se levantam, dos Golias, dos Enaquins que se levantam contra as nossas vidas e famílias. E foi justamente nesse contexto, quando ele foi enviado, Josué e Caleb, foi que, como está registrado lá em Números 13, 16, o nome de Josué não era Josué. Moisés mudou o nome dele. O nome dele era Oséias. Oséias significa salvação. E Moisés chama e diz, tu agora te chamarás Josué. O Senhor é salvação. Seu nome, você não será mais chamado de Oséias, mas Josué. Não mais só salvação. Não. Você será uma testemunha de que o Senhor, Ele, Deus, é a nossa salvação. Pelo seu próprio nome, mas também que fora mudado, mas também por sua vida, pelos seus procedimentos, Josué. Deus manda Moisés colocar Josué diante do sacerdote, diante de todo o povo. Deus manda Moisés impor as mãos sobre Josué, como sinal da escolha de Deus, para que Josué pudesse suceder a Moisés. É um sinal de transferência de autoridade. E Moisés faz isso perante o sacerdote Eleazar e perante todo o povo de Israel. Ele impõe as mãos sobre Josué. Ele está dando um sinal e dizendo, é este. Eu vou parar, mas ele vai continuar. E o mesmo Deus que foi comigo, vai ser com ele. Eu estou impondo as mãos por ordem do Senhor. E ele impõe. É o próprio Deus que nesse contexto diz que em Josué também está o Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Josué foi fiel a Deus todos os seus dias. Josué foi fiel a Moisés, servo de Deus. Josué esperou o tempo de Deus, sem nenhuma ambição de liderança, de tomar liderança de Moisés, nada disso. Ele sabia o Deus a quem servia e ele sabia que Deus é soberano e Deus tem os seus planos. Deus poderia nunca ter escolhido Josué. E talvez dele mesmo, ele não quisesse. Ele pudesse dizer, como o próprio Moisés disse, Senhor, manda quem tu tens que enviar, menos a mim. Senhor, esse povo de Israel é terrível, viu? Eu vi o meu amigo, a quem eu servi, Moisés, sofrer tanto liderando esse povo. Não, Senhor, por favor, não me escolha. Mas ele foi fiel também, se submetendo ao chamado de Deus. Ele foi exemplar no desempenho das suas tarefas. Ele não era o líder do povo, era Moisés. Mas Deus usou Josué como general do exército, debaixo das ordens de Moisés. E ele foi exemplar. Ele foi enviado como espia. Ele cumpriu as suas tarefas. Ele voltou e ele deu um relatório realístico. Mas ele não tirou da razão à fé. Não. A situação é essa mesmo. As dificuldades são enormes. Agora tem uma coisa. Quem nos mandou, quem nos prometeu foi o Senhor. Então não tem conversa. Não tem essa de retroceder. E não tem essa de entrar e dizer, Caleb, vamos entrar num acordo aqui. Os 10 estão contra. E a gente vai chegar lá e a gente vai dizer que a gente vai ser favorável a entrar nessa terra com todas essas circunstâncias aí adversas. Não. Ele não se rendeu à maioria dos 10 espias. Não. Ele e Caleb, Josué e Caleb, foram fiéis à promessa do Senhor. Ele foi leal à palavra de Deus e não se misturou à idolatria ali dos bezerros. Olhando, pode ser que você esteja pensando, pastor, o que é que tudo isso tem a ver com família? Eu quero voltar à frase de Josué. Você pode dizer comigo a frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos trocar a casa? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Entende que você precisava lembrar algumas coisas de Josué. Para aí sim pensar.
Pense como homem. Que homem você tem sido para a sua família? Que homem você tem sido? Nós homens não somos perfeitos e nós precisamos lembrar de vez em quando disso. Nós não temos todo o poder, precisamos de vez em quando lembrar disso. Nós estamos sujeitos às falhas, aos temores, aos medos, e nós precisamos, vez por outra, lembrar disso. Como Josué também. Mas nós precisamos aprender com Josué, que nós precisamos tomar decisão na vida. Você pode estar deixando sua vida correr a toque de caixa. O que é que nós precisamos e podemos aprender deste servo de Deus, que nos ajude a blindar a nossa família nesta questão de espiritualidade? E me permita aqui, eu não quero fazer um sermão expositivo, mas eu quero trazer uma das formas de pregar a palavra de Deus, que é o sermão biográfico, é olhar para a vida de uma pessoa na Bíblia e dizer o que é que nós podemos aprender. E nessa questão da espiritualidade, o que é que nós podemos aprender? Não esqueça a frase de Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que é que não pode faltar na espiritualidade da família para que ela seja de fato blindada? Primeira coisa que não pode faltar, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra não pode faltar numa família que deseje ser blindada. Se você puder, volte aí no texto para Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. A palavra de Deus nos diz lá, a partir do versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Que maravilha! Promessa de vitória, bênção. Isso aqui, a teologia da prosperidade pega isso daqui. Está vendo aí? Promessa sobre você. Meu irmão, Deus está abençoando você. Revelação para você. Bênção sobre você. Shampoo do céu sobre você. E aí você vai ser vitorioso. Que maravilha! E você sai encantado. Se eu estivesse no lugar de Josué, eu dizia: Senhor, sou eu? Eu estou perdido, Senhor. No meio desse povo, com esse povo, não, quero não. Agora veja bem, depois de todas essas promessas, até dá um certo ânimo. Deus diz: eu vou ser contigo, eu vou abençoar você, tal. E aí vê que maravilha, você vai casar, que maravilha, constituir família, e o pastor, só bênção sobre a sua vida, só bênção, é bênção, sem dúvida alguma. Casamento segundo o coração de Deus, bênção. Instituição de Deus, bênção. Agora, bênção quando? Olha o que a palavra de Deus nos fala a partir do versículo 7. Então, somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo o quê? Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Observe bem, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora sim. Deus chega e diz, olha, eu vou ser contigo, eu vou abençoar você, eu vou abençoar esse povo, é vitória, é bênção, a terra que eu prometi, sim. Agora, Josué, observe bem uma coisa. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Observe bem a lei, e a lei do Senhor que foi dada ao povo de Israel, que Deus deu por meio de Moisés. É palavra. É palavra de Deus. Seja forte e corajoso para cumprir a lei. Não te desvies. Para que você seja bem-sucedido. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite. Para fazer tudo segundo o que nele está escrito. É o livro da lei, é a palavra de Deus. É interessante, irmãos, perceba como Josué, o livro, ele começa com a palavra e ele termina lá com a palavra. Os capítulos 23 e 24 vão dar exatamente essa ênfase, e Josué está caminhando para morrer, está percebendo que seus dias estão terminando, e aí ele lembra ao povo, povo, não esqueça da lei do Senhor. E essa foi a tristeza, porque todas as vezes que o povo pecava e se desviava da palavra, o povo era escravizado e sofria por tantos e tantos e tantos anos. Os crentes já foram protestantes chamados, mas eles já foram chamados também o povo do livro da capa preta. Já pensou? Lá vai o povo do livro da capa preta. Capa preta hoje é só o Zé do Caixão. Você tem aí a Bíblia, quando ela não é assim impressa, você está aí. Está nas mídias, está aí nos seus smartphones e tantas outras tecnologias. Aí você tem a Bíblia. Não precisa ser obrigatoriamente da capa preta. A questão não é essa. A questão é se nós lemos a palavra, seja pelo meio que for, se nós meditamos na palavra. Alguns dedicam tempo para leitura porque precisam, para cursos, para concursos, para provas. Que o diga aí a turma do Enem e tantas outras provas para você ter acesso à faculdade. E depois que você tem acesso, é um monte de leituras que você tem que fazer, livros que você tem que ler, resenhas, resumos, e por aí vai, trabalhos e mais trabalhos e trabalhos. E aí então a gente vai dizendo, olha, não tem mais tempo de ler a Bíblia. E a gente vai murchando e secando em relação à palavra. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar à palavra. O nosso pequeno grupo de casais, a gente usa uma devocional de casais, jamais para substituir a leitura da Bíblia. Cada um tem que ler a Bíblia. E eu quero recomendar isso a você. Você, quem sabe, começou ontem a ler cada dia e está no IPE Comunica. Se você não viu, a cada semana, a cada sexta-feira, vamos estar lá colocando à sua disposição. Alguns não tiveram, esgotou os exemplares que pedimos, mesmo pedindo a mais, esgotou. Que maravilha, que coisa boa. E outra é que você está lá no IPE Comunica, não sei se você tem a possibilidade, se você mora em edifício, eu moro. Então, o que é que fiz? Aproveitei, primeira coisa, respeito ao síndico. Peça permissão a ele para colocar no grupo. Autorizado, autorizado. Eu não botei lá, imagina, botar 30 páginas de mensagem, não. Coloquei lá uma mensagem, a capinha, coloquei, olha, a igreja está fazendo assim, 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 se você quiser me peça, eu passo para você uma mensagem simples, que aí você coloca lá e diz assim, se alguém do grupo quiser, me peça por favor no privado, para você não incomodar o grupo com um monte de postagens. Não, mas você coloca à disposição. Aí 2 pessoas do edifício pediram, que coisa boa, você começa a levar a palavra. Você começa a levar a palavra, a distribuir. E isso porque a editora autoriza, como você deve ter visto no IPE Comunica. Mas veja, nós precisamos ser o povo da palavra.
PG, nós temos um livro devocionário para casais, uma mensagem por dia. Diariamente nós paramos e lemos. Nós oramos. E aí a gente tem a possibilidade de pensar, de lembrar, de falar alguma coisa, e a gente pensa que não, mas aquilo vai ficando no coração. Além do que eu disse, não se resuma a uma página. Não. Nós precisamos ter a nossa devocional pessoal, onde você para, e eu quero estimular isso. Leia um capítulo da Bíblia por dia. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Você toma banho diariamente, levante sua mão. Agora você pode olhar para o seu vizinho, toma banho, pode levantar. Alguns lá em cima não tomam banho, a última fileira não toma banho. Não, já tem alguém que toma banho. Toma banho diariamente, que coisa maravilhosa. Eu vou perguntar, você come diariamente, tendo comida, porque às vezes pode acontecer de faltar. Mas você come. E a gente come mais de uma vez, toma banho pelo menos uma vez. Minha sogra, eu observo, chuveirinho ligado, vem no final de semana, ele tomou banho esse mês. Essa semana ela tomou banho. Eu não acompanho ela em casa. Mas veja, todos nós temos que tomar banho, temos que comer. E por que a gente não lê a palavra? Por que a gente não lê a palavra? Nós precisamos dessa palavra. Alguém certa vez postou e colocou assim: não se preocupe com o que você não entendeu da palavra, se preocupe com o que você entendeu, porque Deus vai cobrar o que você entendeu. Deus vai cobrar o que você entendeu. O que você não entendeu, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai ouvir uma mensagem, vai pesquisar, ok. Mas veja, nós precisamos da palavra no nosso coração. Pastores, nós pastores precisamos, não é porque a gente está todo dia na obra, todo dia no trabalho, da igreja, não, nós precisamos daquele tempo que a gente para e que a gente está lendo a Bíblia, até mesmo, porque não é para encontrar a mensagem do domingo, não, é aquele momento devocional nosso, pessoal, de Deus falar conosco através da sua palavra. Então, você quer blindar a sua família, pensando na espiritualidade da sua família, então não pode faltar o quê? Palavra, não pode faltar palavra. Mas também há outra coisa que não pode faltar, que está lá em Josué capítulo 7, dos versículos de 6 a 8. Josué 7, de 6 a 8. O que não pode faltar para que uma família seja blindada, protegida, segundo a vontade e a palavra de Deus, é a oração. Não pode faltar oração pela família. Josué 7, de 6 a 8. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da lei do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome na terra. E então, que farás ao teu grande nome? Irmãos, quem faz esta oração aqui é Josué. E só para refrescar a sua memória, não é a oração de formalidade que está faltando nas nossas famílias. Veja, não é oração para bater ponto. Não é oração para cumprir tabela. A turma que acompanha jogo aí dos times de futebol, diz, o time vai entrar agora para cumprir tabela, porque ele não vai alcançar mais nada. Faz parte do campeonato, aquele jogo ali está perdido, está tudo perdido. Ele não vai se classificar, ou ele já vai ser rebaixado mesmo. Mas, ele está cumprindo tabela. É que tem que cumprir. Tem que terminar, tem que ter todos, mesmo que não tenha torcida, nada, tem que entrar e tem que jogar. Porque faz parte da tabela do campeonato, está cumprindo tabela. Veja, não é esse tipo de oração. Não é oração que a gente faz porque tem que fazer. Faz porque acordou, faz porque vai dormir. Tem que fazer, tem que fazer. Não é essa oração. Não foi essa oração de Josué.
A oração de Josué foi de um coração quebrantado diante de Deus. A Bíblia diz no versículo 6 que ele rasgou as vestes, que ele prostrou-se com os anciãos até a tarde. Ele colocou pó sobre a cabeça. Veja bem, tudo isso aconteceu depois daquela vitória gloriosa do povo sobre Israel, sobre a muralha que caiu, foi tudo depois disso. E agora o que tinha acontecido? Israel foi posto para correr pelo exército de uma cidade pequena, chamada Ai. 3.000 soldados de Israel. Eles não foram com o exército todo. Depois eles foram, com 30.000. Disseram, não, o povo está cansado da vitória sobre Jericó. Manda só 3.000. Ai, é uma cidade pequena, é suficiente. Vai lá, acaba a cidade, ganha, vence. Deus havia dito que era para destruir tudo que era povo ali e tal. Era a ordem de Deus, era para cumprir. E aí a estratégia deles foi, não precisa de tanto. Talvez, de fato, não precisasse, porque não era uma cidade tão grande, mas o problema não era esse. Depois eu quero ver com você qual era o problema. Mas veja, o que nós olhamos para Josué aqui é a seriedade dele. E nós precisamos de seriedade nas nossas orações. Seriedade nas orações que fazemos nos cultos. Seriedade nas orações que nós fazemos nos grupos de oração nos lares. Seriedade que nós fazemos nos pequenos grupos. Logo no começo do ministério, Igreja Presbiteriana de Arthur Unique, eu nunca vou esquecer. Eu disse aos diáconos, eu disse, irmão, faça o seguinte, às vezes acontece, o pastor está lá, quem está dirigindo liturgia, está de olho fechado, está adorando, tudo, tranquilo. E eu lembro de um irmão que chegou e disse assim, chegou na porta, pegou o diácono e disse, eu preciso falar com o pastor. Aí disse, não, você vai falar o quê? Ele disse, não, porque é um assunto entre eu e ele. Não, assim não você não vai falar não. Ele disse, não, eu vou, eu tenho que falar. Ele disse, não, você não vai, eu estou dizendo que você não vai, era o diácono. Ele disse, você só vai se você passar por cima de mim. Agora você não vai não, você não vai atrapalhar o pastor não. Levou bem a sério a ordem, né? Mas aí eu lembro de outra situação que o irmãozinho veio e aproveitou a porta lateral, sim, e depois o irmão colocou o assunto depois do culto, não tinha que atrapalhar culto, nada. Não era nenhum assunto do outro mundo, ninguém estava morrendo. Nada, não tinha nada de tão importante que ele tivesse que tratar naquele momento. Às vezes o pastor, quem está dirigindo, está concentrado, ou na pregação, ou no que vai ser feito, tudo, e aí começa uma conversinha, alguém porque queria falar não sei o quê, que atrapalha. Aí eu lembro que teve um momento que estava um momento de oração da igreja. E aí o irmão veio, e a gente estava lá. Pastor, quem ia dirigir o culto, de olho fechado, cabeça baixa. Aí o irmão chegou e bateu assim. Estava em oração a igreja. Aí eu disse, não, eu vou fazer o teste. Eu digo, eu estou concentrado na oração. Eu vou fazer o teste para ver se a coisa é tão urgente. Ele bateu e eu fiz. Aí, de novo. Aí, de novo, a terceira vez. Isso. Meu irmão, a igreja está orando. Tem que falar agora. Você não pode esperar um minutinho só para terminar a oração. Então tem que ser uma coisa altamente urgente. Nas minhas historinhas de ilustração, eu anotei isso, não tinha nada de urgente. Hoje eu não lembro mais qual era o assunto, mas não tinha nada que tinha que ser... Não, a pessoa queria falar e se livrar do que ele tinha que avisar. Não, a igreja está orando. Outra, uma reunião do conselho que não foi dessa igreja, mas se fosse, eu diria, irmão, faz uns anos, aí não tem mais como você saber quem foi. Aí, está o irmão orando na reunião do conselho, e um farfalhar de folha, e barulho de folha. E eu pensando, Senhor, deve ter algum demônio aqui, mexendo no livro de atas da igreja. Porque a gente está orando como conselho, e alguém não para de mexer. Está olhando o quê? O que é tão importante que você tem que mexer num momento de oração? Não, tem que orar. Se concentre na oração. Esqueça o livro de Atos. Depois, aí você mexe no livro, você mexe na Bíblia. Mas durante a oração, você se desconcentra e ainda desconcentra os outros. O que mostra que muitas vezes nós não temos respeito. Nós precisamos orar pelo cônjuge, orar pelos filhos. Orar por genro, por nora, por sogra. Temos que orar pelo casamento. E dizer, Senhor, sou eu.
Faz uma obra no meu coração. Salva o meu casamento a partir de mim, Senhor. Clamar a Deus e se dispor nas mãos dEle. Orar por quebrantamento, por mudança, por perdão. Orar por salvação na família. Orar por libertação. Pessoas que são oprimidas pelo diabo e que nós temos que estar orando pela família. Orar por santificação. E veja, não é pedir para o pastor orar. O pastor pode até orar. E a gente se dispõe a orar, e líderes, presbíteros, diáconos, tudo. Mas você tem que assumir, não transferir para os outros. Você pode compartilhar. Mas a responsabilidade é sua. Então não pode faltar palavra. Não pode faltar oração. Se você quer a sua família blindada, não pode faltar oração. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Porque na oração, porque quando nós oramos, quando nós colocamos pedidos, e às vezes não é nenhum grande sermão sobre oração, porque não adianta fazer um grande estudo de oração, um grande sermão de oração, quando nós não oramos. É bonitinho, engraçadinho, o noivinho, mas aí, o que é que o pai dizia para a filha? Filha, ore. Busque o quê? A vontade de Deus. Dizia e continuaria dizendo até a morte. Por quê? Porque tem que ser assim. Não é porque eu penso assim, não é? E gosto dele. Bonitinho, às vezes é sinônimo de feinho, não é o caso. Mas não é bonito feito sogro. Mas veja, qual é a lição? É que a gente tem que orar. A gente ora agradecendo pelo alimento, oramos. Para cumprir tabela? Não. É só lembrar que tem muita gente que amanhece o dia que não tem o que comer. Então a gente está com o alimento, Senhor, muito obrigado. Eu estou debaixo de um teto. Obrigado pelo alimento. A esposa está viva. Maravilha. As filhas, ok, genro, Deus abençoe. Agradecer, orar de coração e reconhecer como bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então não pode faltar oração. Problemas que passamos como casais a dois, orando com humildade, com simplicidade. E aprendemos isso. Dê as mãos. Ore de mãos dadas. Imagina você orar com raiva da sua esposa e do seu esposo, hein? Aí você lembra, puxa, eu vou ter que orar, não é? Então eu não vou querer orar de mãos dadas com raiva, senão a gente vai terminar apertando e machucando um ao outro. Então a gente vai ter que orar com amor. A gente vai ter que pedir perdão. A gente vai ter que pedir que Deus nos dê humildade para que Ele mude o que precisa ser mudado. Até quando a gente dá as mãos, e veja, não casei já aprendendo isso, não. Aprendi até com um casal que nem era pastor. Então, quando pastor, vamos sair com a gente? Vamos comer? Tá certo, ok. Aí, vamos dar as mãos? Dá as mãos, ok, vamos orar dando as mãos. Aí a gente aprendeu, bom, vamos orar dando as mãos, né? Coisa boa, a gente aprendeu que é legal orar dando as mãos. Aí, no outro ano, terminou de dar as mãos, um beijando a mão do outro. E eu estava com a mão do homem do meu lado. Ele beijou minha mão em pleno restaurante, na frente de todo mundo. Ele beijou minha mão porque eu não ia beijar a mão dele. Beijar a mão ainda não adotei para os genros não quererem beijar a minha mão. Mas veja, a gente tem que orar. Tem que orar. E como Deus nos abençoa quando a gente busca em oração. Mas por último, nós precisamos de quê? Da palavra, precisamos da oração e, por último, para blindar a família. A Bíblia nos ensina que nós precisamos de disciplina. Disciplina. Veja o que está aí no capítulo 7. Depois que Josué ora, a partir do versículo 10... Deus diz a Josué, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam, porque eles perderam para Ai, não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã,
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Nós precisamos de disciplina, da correção do Senhor. Isso é bênção. Hebreus diz que os filhos que não têm correção são os bastardos. E era isso que os romanos faziam. Filhos que eram do casamento, os romanos eram severos. Sabe por quê? Porque levavam o nome da família. Agora, quando era filho de relacionamento fora do casamento, não estavam nem aí. Porque eram considerados na sociedade os filhos bastardos. Por isso que a Bíblia diz: Deus disciplina a quantos ama. Ele diz que nós somos filhos, que temos a disciplina do Senhor. Por isso, traz essa ideia de que o pai, ele ama, e porque ama, ele disciplina. Ele cuida, ele zela, ele educa, ele exige do filho. Sim, como Deus exigiu de Israel. Veja bem, na batalha de Jericó, toda a cidade estava condenada. Menos Raabe, a prostituta, que guardou os 2 espias que foram enviados por Josué, e os seus familiares de Raabe. E os 2 espias, como ela protegeu eles, e ela pediu, intercedeu a eles. Ela reconheceu Deus. Vale a pena depois você ler no livro sobre a história de Raabe. Impressionante se você nunca leu. Como Deus destrói uma cidade, mas Deus é misericordioso com a mulher que se arrepende. E Deus a abençoa. A ela e a sua família. Deus abençoa. O pessoal só vê o rigor de Deus com Jericó, mas não vê a misericórdia de Deus. E então os espias disseram: olha, veja bem, essa cidade, como ela já sabia, ela disse: eu sei, o Deus de Israel, toda a terra de Canaã está tremendo quando souberam que vocês passaram o Mar Vermelho. O Deus de vocês está fazendo tudo isso. E os nossos povos estão tremendo de medo. E eu sei que vocês vão destruir essa cidade. Eu só peço uma coisa: não poupem a minha vida. Como ela escondeu os 2 espias. E o rei queria aqueles 2 homens. Ela enganou o rei e depois libertou os 2 espias. Deu orientações, tudo. E então fez um pacto. Disse: olha, eu quero pedir uma coisa: poupem a minha vida. E poupem a minha família. E os espias disseram: olhe bem. Quando Deus nos der a vitória sobre Jericó, sua família tem que estar dentro da sua casa. Quem estiver fora da casa, nós não vamos responder pelo sangue desse familiar. O nosso sangue vai responder por qualquer um da sua família que morra, que esteja dentro da sua casa. E quando Josué entrou para invadir Jericó, deu ordem ao povo: ninguém toca um dedo na vida da família de Raabe. Ninguém. Na casa dela, ninguém toca. Ela vai ser poupada. E os espias, eles correram para proteger a casa de Raabe, onde eles foram escondidos. Raabe não estava condenada. Ela foi alvo da misericórdia de Deus. Sendo pecadora, Deus havia de abençoá-la. E não esqueça, ela terminou se tornando a trisavó do rei Davi. Que coisa maravilhosa o que Deus fez na vida de Raabe. Mas veja, havia também algo que estava condenado. Prata, ouro, bronze e ferro. Nada disso podia ser pego. Nada. Todo o restante era para ser destruído. Inclusive pessoas e animais. Tudo era o juízo de Deus sobre a cidade de Jericó. E tudo foi destruído, como está no versículo 21. Agora, prata, ouro, bronze e ferro. Foi a ordem de Deus para o povo de Israel. Era para ser poupado e consagrado para o serviço do tabernáculo, para a manutenção do culto ao nome de Deus. E desta forma Deus estava provando também a fidelidade do povo. Porque quando foi depois, Deus permitiu que o povo também pudesse ter pertences e ter despojo da vitória sobre outras cidades. Mas aí então aconteceu a surpresa. E Deus não deixa por menos. E Deus revela a afronta ao seu nome, que foi praticada por Acã. Olha o que está em Josué, capítulo 7, a partir do versículo 16, até o versículo 26. Na madrugada
depois que Deus disse que tinha pecado no meio do povo, e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá, versículo 17. Josué 7, 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar o chefe da família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não o ocultes. Então respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e filhas, e bois, e jumentos, e ovelhas, tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Esse nome significa calamidade. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, da calamidade, até o dia de hoje, até o dia em que foi escrito o livro de Josué. Que coisa triste. Acã diz: de fato eu peguei a capa babilônica. Era uma capa caríssima. As capas babilônicas eram conhecidas naquela região. Muitas vezes só reis e grandes políticos tinham. Quando ele viu aquela capa, tomou a capa para si. Ele pegou 200 ciclos, ou seja, 1 quilo e 200 gramas de prata. Ele pegou 50 ciclos de ouro, 300 gramas de ouro. Mas para você não ficar perdido, só para você ter uma ideia, um ciclo naquela época era o pagamento de um agricultor de um salário mensal. Quando ele pegou 200 ciclos e pegou para ele, o que é que ele fez? Pronto, eu estou garantido no salário mínimo de 17 anos. Garanti minha vida, minha sobrevivência. Fazendo tudo errado. Deus tinha dito: não peguem nada, nada, nada é para vocês. Prata, ouro, bronze, metal, isso daí vocês podem pegar, mas é para dedicar ao templo, consagrar ao Senhor. O restante, destruam tudo, para que o povo aprendesse a depender de Deus. Em outros momentos, Deus haveria de abençoá-los materialmente e permitiria: peguem o que vocês quiserem. Nesse caso, não. Depois da segunda batalha contra Ai, aí sim Deus disse: peguem o que quiserem, façam despojo. Deus os abençoou ali. Veja, nós precisamos de disciplina. Não dê moleza para o pecado. Cuide do seu coração. Não estrague sua família. Nós precisamos de disciplina. Não comece casamento, não continue o casamento mergulhado no pecado. Não. Senhor, santifica a minha vida, cada dia. Todos nós temos que clamar por isso. Como casais, como pais, como filhos, como família. Senhor, nos ajude, nos ensine como o Senhor quer que a gente viva. Para que a gente possa desfrutar das tuas bênçãos. Vamos ter que tratar de tantos problemas. Vamos ter que tratar de pecados, dificuldades. Vamos ter que lutar nós mesmos contra o pecado que tanto nos assedia. Mas não pode faltar disciplina para que a nossa família esteja blindada. Não pode faltar o quê? Primeira, palavra, oração e disciplina. Não pode faltar isso. Veja, são coisas tão básicas, tão básicas. Eu gostaria de terminar. E se de repente você decidir assistir esse filme, passou há um bom tempo, muitos anos, mas eu guardei
uma história, um momento do filme, A Letra Escarlata, com Daniel Day-Lewis, Demi Moore. Eles fazem uma crítica à colonização puritana que aconteceu nos Estados Unidos. E há um momento ali, e aí há críticas que são plausíveis, de fato. Nós somos humanos, erramos, falhamos, não para a gente ficar se justificando. Houve coisas boas e ruins na colonização dos Estados Unidos, sim. Seres humanos, servos de Deus, que acertam e erram. E há uma situação em que é mostrado até o filho de um pastor horrível, um testemunho terrível. E é um filme que vale a pena analisar, olhar, estudar, ver, às vezes como um pouco de diversão, mas também como lição, como crítica, como análise para pensar, nossa vida cristã, nossa vida espiritual não pode ser assim. E aí há um momento em que, aí é o caso de uma mulher que ela engravida, e a comunidade fica tentando descobrir, ela engravidou de quem? Ela é solteira, e ficou aquela coisa rolando, e o pastor então foi fazer uma visita a um jovem que era solteiro. A mulher era casada. Então o entendimento era, ora, se ela era casada, ela está grávida, e alguma questão relacionada, ela não era casada. Depois descobre-se que o homem, sim, o homem era casado. Ele tinha adulterado. E o pastor, então, faz uma visita a este homem. Como visitava, e alguns começaram a desconfiar que poderia ser ele. E então aquele pastor diz, me faça um favor, cite os 10 mandamentos. E ele começou citando um a um. E aí ele esqueceu um. E aí o pastor disse, cite de novo, por favor. E aí ele vai e cita. E ele não consegue lembrar aquele. E aí era só um que ele estava esquecendo, que era justamente, não adulterarás. E aí ele olhou e o pastor disse, é este o mandamento que você está esquecendo. E ele olhou para o pastor e disse, mas eu só errei um. Acertei 9. E aí o pastor nos dá uma lição, que independe de qual seja o erro. Você pode estar errando na palavra, você pode estar errando na oração, você pode estar errando na disciplina. A questão não é qual é o maior, não. O pastor olha para aquele homem e diz, olha, numa represa não se pode desprezar nenhuma pequena fissura. Numa represa não se pode desprezar nenhuma pequena fissura. Não é só porque você errou um. Independe de qual você teria errado. Não, a questão não é essa. A questão é que é preciso tomar cuidado. Na espiritualidade, eu quero reforçar com você. É preciso tomar cuidado. Nossas famílias podem estar se perdendo. Seja na palavra, seja na oração, ou seja na disciplina. E perder uma família não é nada agradável. A minha oração é que Deus fortaleça os nossos corações, as nossas vidas e famílias. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém.